Olá, amigos. Voltamos com o programa Legítima Defesa em Foco e a segunda edição foi muito boa. Registraram-se quase 5.000 acessos. 5.000 acessos, evidentemente, que se transformam numa maré opinativa, porque eu estou certo de que cada pessoa que tem acesso ao nosso programa vai debatê-lo, é um formador de opinião e certamente esses 5.000 significam muito mais cabeças pensantes refletindo e tomando posição clara a respeito do tal plebiscito que pretendem José Sarney e o time de desarmamentistas do país tentando, na verdade, subverter, violar a decisão popular já tomada, já adotada com toda clareza em respeito em relação ao comércio de armas de fogo e munição em nosso país no referendo de 2005. Mas vejam que o clima continua favorável à nossa posição. Houve um refluxo nos debates, um silêncio meio que mortal, até mesmo lá no Senado da República, capitaneado por esse personagem a que nos referimos. E certos órgãos da grande mídia, como o jornal O Globo, não tiveram outra alternativa a não ser publicar matérias que dão conta, por exemplo, de que, na verdade, nos estados onde há mais armas legais, portanto, armas em mãos dos cidadãos de bem, das pessoas respeitadoras da lei, é que o índice de homicídios é menor. E um grande exemplo, seguramente, é o exemplo do estado de São Paulo, que acaba de atingir o patamar abaixo do patamar considerado epidêmico em termos de mortes por homicídios dolosos. O estado de São Paulo baixou esse índice a menos de 10 por grupo de 100.000 habitantes. E o próprio O Globo tem de reconhecer essa realidade. Um órgão da grande mídia que sempre se alinhou com os desarmamentistas. Isso é extremamente auspicioso e importante para a formação da opinião pública. Agora, voltamos à questão de quem são os patrocinadores dessa iniciativa. O grande patrocinador, José Sarney, o oportunista José Sarney, e ao final nós vamos falar muito em especial de um episódio ligado à sua pessoa. Mas há outros. Veja um caso, por exemplo, da ministra de Direitos Humanos, a ex-deputada Maria do Rosário, com quem estive lá quase 2 anos na Câmara Federal, conheço muito bem as posições dela. Vem a público para dizer que há necessidade do plebiscito e que as armas legais, as armas legalizadas, também contribuem fortemente para o crime no nosso país. Curioso, porque essa mesma Maria do Rosário, em sua campanha eleitoral, recebeu doações da indústria de armas do Brasil e vem com essa posição. Ora, se ela afirma que as armas, mesmo as armas legais, claro, porque eles querem desarmar os cidadãos de bem, são fatores da criminalidade, são fatores diretos da criminalidade, como é que ela se atreve a receber doações para a sua campanha eleitoral da indústria de armas? Deveria ter tido a decência, então, já que essa é a sua posição, e vamos creditar a ela que ela esteja sendo sincera, deveria ter tido a decência de rejeitar essas doações, mas não, utilizou-as alegremente na sua tentativa de voltar à Câmara Federal. E eu falei no primeiro programa dos vampiros, daqueles que aguardavam a oportunidade afiando os dentes, daqueles que estavam em jejum de sangue desde 2005, mas continuavam a afiar os dentes. E um desses vampiros é exatamente o representante do Viva Rio, que veio a público para dizer que está feliz, triste pela tragédia, mas está feliz porque a campanha do desarmamento, em razão do massacre do Realengo, será melhor do que a campanha de 2004. Esse sujeito se atreve a festejar a morte de adolescentes, a morte de praticamente crianças inocentes, porque isso lhe dá um argumento. É ou não é um vampiro? Um daqueles que ficou afiando os dentes e aguardando a oportunidade e torcendo até para que acontecesse um massacre dessa ordem numa escola do Brasil ou em qualquer local ocupado por um grande número de pessoas no país, a fim de que pudesse oportunisticamente usar esse argumento para voltar a público com os carcomidos argumentos que nós derrubamos
na campanha do referendo de 2005. Um outro dado negativo é que as igrejas do Brasil, as igrejas católicas do Brasil, funcionarão, ao que se propala, como centros de recepção de armas na nova e chorosa e lacrimosa campanha inútil de desarmamento que se apresenta aí para justificar a atuação de administradores questionáveis do âmbito do Ministério da Justiça e outros. Muito lamentável, principalmente lembrando de que continua em vigor aquele ensinamento do Papa João Paulo II, nunca questionado, nunca derrubado, nunca reformado, de que num mundo tomado pela injustiça existe o direito à legítima defesa, se necessário por meio de armas. Está lá no ensinamento de João Paulo II, agora praticamente à beira da beatificação. Mas o ponto central do nosso programa de hoje é José Sarney. E sabem por quê? Porque há um episódio de 1984 que desmascara esse personagem no tocante a essa iniciativa do plebiscito. Em 1984, José Sarney foi à convenção do PDS, o antigo Partido Democrático Social, a convenção que deveria definir o candidato daquele partido à presidência da República, armado com arma de fogo, armado com um revólver. Sim, isso é um fato. E não estou aqui fazendo ilações, não estou chutando, para usar uma expressão popular. Para que não haja dúvida alguma, verão logo a seguir o link do programa Roda Viva, o link aparecerá na tela para que qualquer pessoa, e principalmente os nossos oponentes, possam consultar aquele programa, consultar os arquivos, assistir ao filme do programa que está lá nos arquivos da TV Cultura de São Paulo e constatar o que digo. O link aparecerá. Mas o resumo do fato é que em 1984, sentindo-se ameaçado por partidários de Paulo Maluf naquela convenção, o José Sarney foi armado com arma de fogo à convenção do PDS, que deveria ungir o candidato à presidência da República. Esse José Sarney, hoje grande crítico dos governos militares, mas que foi aliado dos governos militares e que naquela ocasião, também de modo oportunístico, saltou para outra canoa e figurava na chapa de Tancredo Neves como candidato à vice-presidência, acabou sendo presidente da República por força da morte de Tancredo Neves, foi armado com arma de fogo à convenção do PDS. Na gravação do programa, nós verificamos lá o repórter Rodolfo Lago iniciando o debate desse trecho extremamente importante e dizendo que José Sarney, naquela convenção, estava muito zangado. Logo a seguir, a repórter Eliane Cantanhede diz: e armado? Dizem que o senhor estava armado ou não estava? José Sarney, em resposta a essa indagação, e há um certo vozerio dos jornalistas que participam do programa nesse momento, confessa que de fato foi armado. E por quê? Diz ele, quando foram fazer o candidato do partido a presidente, foram impor a candidatura do Maluf. Eu propus que não fosse imposta, que se fizesse uma prévia nacional, que era uma maneira de nós adiarmos o problema. Estávamos numa fase de bloquear a candidatura Maluf. E os jornais dizendo que eles a que ele se refere, são os partidários de Maluf, iam me tirar a tapa de lá. Então parece que o sangue nordestino me brotou um pouquinho, eu tomei prudência e disse, é ruim a gente sair daqui no tapa. Aí a mesma jornalista Eliane Cantanhede pergunta, que revólver era? Um 38? E o jornalista Ricardo Noblat, era revólver do senhor ou era emprestado? E aí Sarney se esquiva de responder essa pergunta, deixando em aberto até a hipótese de que ele portasse uma arma de fogo ilegalmente, lá na convenção do PDS de 1984. Muito curioso, porque ele se sentia ameaçado. Então ele entendia que tinha que ter meios para a sua legítima defesa. Se tivesse razão a respeito das ameaças ou não, este não é o ponto que discutimos aqui. Mas ele compareceu armado para se defender a convenção do PDS de 1984. E agora quer retirar esse direito de todos os brasileiros. É esse o naipe dos políticos que defendem esse plebiscito. Não passará. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa.